Ariaio, oba, oba, oba. Oh, 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 oh. Ariaio, oba, oba. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil. Olha aqui, Mo Guimarães comigo nessa abertura do programa Lucimara Paris, aqui pela Rede Brasil. E eu vou já para Jabuticabeira, porque eu tenho um assunto do outro mundo para comentar com vocês. Vamos lá? Vamos lá, você não pode perder. A casa é sua, pode entrar, que a gente tem muito que conversar. É que programa melhor não tem, com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris e já vai começar. Então, galera do bem, eu disse que o papo era de outro mundo e vai ser. Está aqui comigo o professor de filosofia com especialização em metafísica e teologia, empresário, autor de livros, fundador dos Florais da Mantiqueira e pesquisador sobre ufologia e xamanismo. Eu estou com Celso Zimon. Tudo bem, Celso? Tudo bem, ótimo estar aqui com você. Muito obrigada pela presença, viu? É um prazer para a gente poder saber mais coisas, conhecer mais coisas desse assunto, né? Você fala muito sobre os Anunnakis, né? O que são os Anunnakis? Esse termo Anunnaki, ele é importante a gente, como eu sou professor de filosofia e história também, é importante nós sabermos que esse nome ele foi cunhado através das pesquisas de Zecharia Sitchin. Ele trouxe toda a teologia ou a possibilidade de haver essa teoria teológica dos Anunnaki, que são aqueles que vêm do alto. A palavra Anunnaki, ela tem hoje duas interpretações. Uma é aqueles que vêm do alto e a outra também é aqueles que são descendentes de sangue real, de realeza. Então, hoje há uma briga para traduzir exatamente esse nome, mas de qualquer forma são seres reais que pertencem a uma outra classe que não a humana ou aqueles que simplesmente vieram de cima. E eles são de um lugar que chama-se... Nibiru. Nibiru. Onde é Nibiru? Então, também isso está... Nós não podemos afirmar, né? É importante deixar isso claro que hoje o campo ufológico, o campo dos estudos teológicos, cosmológicos, científicos ou esotéricos, ele está baseado em muitas informações e também contra-informações. Então não é possível afirmar, mas o que está escrito diante da tradução de Zecharia Sitchin é que Nibiru é um planeta que veio de um outro sistema solar, que ele não pertencia ao nosso sistema solar, mas num determinado momento ele se chocou com o nosso sistema solar e em especial com a Terra. Houve vamos assim dizer, uma colisão de luas de Nibiru com um planeta chamado Tiamat. Tiamat era a mãe da Terra, era um planeta super gigante, um planeta grande. E houve essa colisão de luas de Nibiru com essa chegada no nosso sistema, e aí que a Terra nasceu. Então a Terra seria o quê? Uma parte de fragmento de luas de Nibiru com a própria Tiamat, que era um planeta aquático. Havia praticamente só água em Tiamat, segundo essas escrituras, ok? E aí a Terra nasceu dessa colisão e a Lua, ela não era daqui também. A Lua é um satélite de Nibiru que está orbitando hoje junto conosco, né? É nosso satélite, porém lá dentro da Lua tem todas as informações de Nibiru. Ok. Agora, Celso, é verdade que eles fizeram experimentos genéticos para sermos o que nós daqui somos hoje? Olha, quando eu comecei a estudar isso, eu não quis acreditar. Eu fiquei revoltado. Falei, se isso for verdade, onde está Deus? Qual é o nosso Deus? Né? Que Deus é esse? O que acontece? Somos experiência, ratinho de laboratório? Então eu fiquei um tempo revoltado, não quis olhar para isso de verdade. Falei, não posso, na minha cabeça não dá. E olha que eu já estou acostumado com esse tema, né? Mas observando tudo o que acontece na Terra, arqueologia,
ufologia, arqueologia proibida, porque existe a arqueologia acadêmica e existe a arqueologia esotérica e a arqueologia proibida. Se nós começarmos a olhar e todas as inscrições que temos em todos os panteões do mundo, está ali retratado essa realidade, que em algum momento, provavelmente aí há 450 mil anos atrás, começou todo esse projeto e mais especificamente na última passagem de Nibiru, há cerca de 4.000 anos atrás, 3.600 anos atrás, essas experiências se intensificaram. E aí eles fizeram literalmente, segundo as inscrições, aquilo que nós vemos no Egito, que é o quê? Meio homem, meio gato. Meio homem, meio peixe. Minotauro, já pulando para a Grécia, né? O que era isso? São os resquícios dos primeiros experimentos desses geneticistas espaciais. Entendi. Então não é, por exemplo, mito. É uma realidade, porém, que como é muito distante da nossa realidade atual, tornou-se mito. Mas isso tem referências no mundo todo. Entendi. E como que eles são fisicamente? Os Anunnakis. Os Anunnaki. Não há uma descrição deles lá, mas há a descrição deles aqui, que são aqueles seres de barba, que nós temos diversas, é só buscar, hoje é fácil, né? Temos aí a internet, buscar Anunnaki. Temos eles de barba, com um rosto muito, muito próximo mesmo do humano, de barba, a cabeça um pouco mais alta, porém eles têm aproximadamente entre 3 e 4 metros de altura. Eles são muito altos, Nossa, gigantes. É muito alto, né? Porém, isso também está É meio Avatar? Meio Avatar, exatamente. Se nós analisarmos e olharmos as inscrições que existem, principalmente na Suméria, e também em alguns lugares do mundo, Ollantaytambo na Bolívia, nós vamos ver o quê? Seres grandes e a humanidade pequenininha. Seres gigantes sentados num trono, por exemplo, e as pessoas chegando pequenas. Então isso era um retrato fidedigno do que aconteceu no passado, que para nós, né, nos livros de história hoje, era apenas uma colocação por ele ser um rei, então desenhavam ele de uma estatura mais elevada. Então essa era a interpretação que nós tínhamos até hoje. Porém, olhando o mundo, o que nós temos? Escadarias para gigantes, tronos para gigantes, templos com uma altitude que não é compatível com a nossa estatura. Então hoje o mundo está provando para nós que os gigantes sim existiram. Agora, eles pretendem fazer contato com a gente? Porque essa é uma pergunta que você sabe que Sim. não cala, né? Essa a primeira coisa que fica. pergunta pra gente é isso, mas e cadê? Onde está? Por que não veio ainda? O que acontece? O que impede? Eu imagino que a verdade ninguém sabe exatamente, com raras exceções. Mas o que se sabe é que eles voltaram para Nibiru, tá? Existem relatos também, eles voltaram para Nibiru. E como há um ciclo de aproximadamente 3.600 anos, e não há dia nem hora certa, por quê? Porque quando um corpo celeste está orbitando, ele sofre diversas interferências. Então não há um dia e um horário certo para ele voltar, mas tudo indica que ele vai retornar, e está chegando esse tempo. Então eles virão para ver o que aconteceu com a criação. Eles virão para ver qual fruto que nós demos, né, em relação a tudo isso. Porém, como eles também fizeram contato com alguns seres que já existiam aqui, já foram evoluindo naturalmente pelo próprio processo antes do homem existir, que se chama reptiliano e alguns outros seres que vivem num submundo ou no mundos intraterrenos, provavelmente, pelo que se tem contato de algumas pessoas, alguns deles ainda estão vivendo em mundos subterrâneos. E algumas pessoas em telepatia ou em desdobramento astral conseguem contato com eles. Estou falando dos nibiruanos, tá? Não estou falando dos reptilianos em si, mas dos nibiruanos. Algumas pessoas conseguem contato com eles, por quê? Porque relatam a grande estatura, normalmente de 2, 3 a 4 metros. E muitos deles se apresentam com anjos, com asas, alados.
Entendi. Tá? Existem fotos de algumas reuniões que são realizadas por ufólogos e por grupos de meditação no mundo que retratam no plano sutil seres alados, muito mais altos, de 3, 4 metros de altura. Então essa seria a prova que nós temos hoje de que eles ainda estão aqui de alguma forma. Ô Celso, você já teve algum contato? Alguma experiência? Eu tive várias experiências e uma que eu penso muito em falar publicamente. Eu já falei em uma rádio uma vez, mas eu acho que vale a pena porque as pessoas precisam saber que isso é um assunto sério. Isso não é mais viagem da cabeça das pessoas, isso não é mais alguma coisa totalmente mitológica. Mas eu tive uma vez uma experiência que eu pensei que fosse sonho, mas depois eu vi que não era sonho. Que eu fui chamado para uma reunião em um outro planeta. E foi chamado de que forma? Simplesmente eu apareci lá. Quando eu tenho um sono muito profundo, por exemplo, se me dá um sono muito profundo aqui agora, se eu não deitar, eu não consigo conversar com você. Isso acontece na minha vida de vez em quando. E eu fui sentindo que quando esse sono profundo vinha, a minha essência, a minha parte interna, ela ia para um outro lugar, fazer alguma atividade. E nesse dia eu tive um sono muito profundo e adormeci. Então de repente eu me vi num outro lugar, que não era a Terra. Não era a Terra. Me vem uma sensação que é Marte, tá? Planeta Marte, mas eu também não posso provar. Então me vi neste local, era uma reunião, não me deixaram saber qual era o motivo da reunião, mas eu fui chamado para essa reunião. Quando eu me dei conta que eu estava sentado, era um anfiteatro, muito parecido com o anfiteatro aqui da Terra, eu estava de pijama. Eu comecei a olhar, mas eu estou de pijama? Quando eu estou sonhando, eu estou com roupa normal, por que eu estou de pijama? Aí eu me dei conta que eu estava lá com o corpo, eles me levaram com o próprio corpo do jeito que eu estava. Acabou a reunião, eles me levaram para cima. Não era só tipo astral, né? Não era astral. Mesmo assim, eu ainda estava observando. Eles me levaram, eu sei que é desse planeta, ou desse orbe, que veio a ideia de escada rolante, porque tinha escadas rolantes, muito parecido com as nossas de metrô, só que mais sofisticadas. Certo. Então tinham ruas rolantes, você poderia optar andar pela rua ou caminhar, né? Andar a rua rolante, uma calçada rolante, ou caminhar naturalmente. E eu tenho nesse lugar um carro, esse carro é um cubo. O que é esse cubo? É um cubo mais ou menos 3 por 3 metros, onde eu entro, assim que eu entrei, já me reconheceu e perguntou, você quer ir para casa ou quer ir para algum outro lugar? Eu simplesmente sento, como se estivesse conversando com você, o cubo me leva, um cubo todo escuro, não é preto, mas é escuro, como se fosse um chumbo. É como se fosse uma nave menor? É uma nave menor para se locomover por ali. Eu posso comer, eu posso dormir, eu posso tomar banho. Eu vi, tem uma parede que ela se transforma num tipo um espelho de água para você tomar um banho. Então aquele cubo é o que você vive naquele local para se locomover. Um super carro. Imagina que é um super carro inteligente, autônomo. Isso há 20 anos atrás. Isso você viu só um cubo ou tinha vários? Cada cubo para alguém, assim? Ele se transforma, ele se personaliza na pessoa que chega. Então existem outros cubos. Eu só vi um, eu só vi esse que ele se moldou, quer ir para casa ou quer ir para outro lugar. Entendi. Aí eu me diverti dentro do cubo, né? Só que ao mesmo tempo que eu estava com essa consciência, eu sabia que existia uma outra consciência minha que vivia ali. Até então eu não conseguia entender muito bem, mas eu sabia que vivia. Então eu mexi no cubo, como se eu já soubesse. Não. Nunca tive medo disso. Muito pelo contrário, eu quero ir, né? Se aparecer a nave aqui, eu quero entrar na hora. Então aí o que aconteceu? Me trouxeram de volta para a cama. Eu falei, puxa, sonhei, né? Mais um sonho. Mas eu lembro que eu caminhei descalço. Aí eu encostei um pé no outro, cheio de terra. Eu falei, realmente eu fui com carne. Eles não me mostraram como eu fui, o porquê que eu fui chamado para a reunião e como eu voltei. Mas eu andei por lá. E um fato muito interessante, que eu só vim a ter a certeza 20 anos depois, que foi o ano passado, eu estava lendo um artigo científico de Eric Doller, que é um engenheiro
eletrônico que ele está lançando teorias que o Sol está muito perto de nós, que o Sol não está distante, o Sol está muito perto de nós. Ele prova isso por questões técnicas. Ele disse que não é possível ver as estrelas da atmosfera, fora da nossa atmosfera terrestre. E eu lembro que quando eu estava neste local, eu olhei para o céu, era negro, não vi uma estrela. Não vi uma estrela, escuro. totalmente escuro. E agora eu entendo que ele e vários astronautas já deixaram esse depoimento. Quando nós estamos aqui, é the void, black void, ou seja, tudo negro. Só consegue-se ver estrelas da Terra, na nossa atmosfera. Lá em cima você não vê as estrelas. É bem interessante. Então isso é uma prova de que realmente eu estava fora da atmosfera terrestre, sem saber. E eu só vim a saber depois que eu li a pesquisa de Eric Doller. Eu estou falando aqui com o Celso Zimon e ele tem muito mais para contar. Tem muitas coisas interessantes que nós vamos saber daqui a pouquinho. Agora eu vou lá no Saúde A2 e a gente vai continuar com o nosso papo. Ok. Ah, e ele disse que eu tenho... Nós vamos falar sobre isso também. Tem sim. Lá, tem, viu? Estou falando que eu tenho. Meu marido às vezes fica dizendo que eu sou meio pirada, mas a gente sente, né? Tem. Todas as pessoas que gostam desse assunto têm uma ligação com eles. Não tem como fugir disso. Nós vamos saber mais coisas já já. Não sai daí, pelo amor de Deus. Professor Xandão, tudo bem? Tudo bem, tudo você? Bom? Hoje vamos falar sobre a goiaba, é isso? Isso, exatamente. Isso, então. E a goiaba, galera do bem, é uma fruta nativa do continente americano. Estão presentes na região norte da América do Sul, na Índia e na América do Norte também. Isso. Um estudo feito pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, em parceria com o SESI, mostrou que a casca da goiaba possui 3 vezes mais proteínas e 40% mais de fibras que a polpa. É? E o chá? O chá da casca também é usado como anti-inflamatório, cicatrizante, analgésico, antisséptico e para alergia e feridas também. E pode combater, sabe o que também, professor? Sim. O mau hálito, regular o ciclo menstrual. Isso, exatamente. E contém cálcio, fósforo, potássio e vitaminas A e C e combate o estresse e o mau humor, sabia? Na culinária brasileira é muito utilizada também em naturas, geleias, bolos, doces e molhos. Ah, exatamente. A goiaba branca e vermelha tem quase o mesmo valor nutricional, sabia disso? Ah, agora Ele tá só rindo. fala exatamente, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda que devemos comer frutas todos os dias, é isso? Exatamente. SaúdeA2.com. Como? SaúdeA2.com. Tem com Lucimara Paris e sua galera do bem.